próxima mensagem, aonde os irmãos querem chegar, nos símbolos, os irmãos querem chegar na trombeta, na taça, né? Na trombeta, na taça. Hoje eu conversando com a minha sobrinha fez uma pergunta para mim: pastor, o que seriam os selos? E nós ficamos ali no quarto, ela e minha filha, e eu fui explicar para ela, quando o selo ele é quebrado, é uma manifestação da ação de Deus sobre a terra. Aí eu falei para ela, não fica com medo quando vocês falar sobre a taça, sobre a trombeta, sobre o selo, porque isso não é derramado para a igreja, isso é derramado para os ímpios. A igreja, ela tem um privilégio muito grande. A igreja sabe de antemão tudo aquilo que vai acontecer. A igreja desfruta da vitória, ainda não alcançada. Como eu posso explicar isso aqui? Como assim não alcançada? E já desfrutamos, já saboreamos a vitória. É porque Cristo venceu na cruz e a igreja é vencedora porque Cristo é vitorioso. A gente só está esperando isso acontecer, amado irmão. Só falta um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará. Amém? Feche os teus olhos nesta noite, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu quero te agradecer, Senhor, nesta noite, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, em nosso meio. Senhor, nós já ofertamos a Ti a nossa oferta. Recebe, Pai, como um cheiro suave nas Tuas narinas, o incenso. Senhor, te peço nesta noite, nós somos carentes, Pai, de Ti, e precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, sempre, porque somos falhos, Senhor, pecador, ser humano, e temos a natureza pecaminosa, mas estamos agora diante da Tua palavra, Pai, nesta noite, é onde nós vamos ouvir a Tua mensagem a respeito da igreja, do cuidado, Pai, que o Senhor tem com a sua igreja. O Senhor está no meio dela. Então eu te peço, Senhor, nesta noite, fala conosco, porque eu sei que o Senhor quer falar, como sempre o Senhor fala, porque a sua palavra está sendo aberta, e ela não volta vazia. Mas eu te peço, Pai, nesta noite, cativa, Senhor, as mentes e o coração. Abra, Senhor, nesta noite, para que possamos compreender e entendermos, Pai, a Tua palavra, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Glória a Deus, amém, de pé, glória a Deus. Abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, eu vou ler com os irmãos esse capítulo. Nós vamos tratar esse tema em duas etapas, hoje e depois no próximo culto, que é o tema Jesus Cristo no meio da sua igreja. Eu não vou passar detalhadamente sobre cada igreja, porque senão eu precisaria de muito tempo, porque para falar de cada igreja, a história de cada cidade, o porquê de tudo aquilo. Mas eu vou fazer um resumo, um panorama rápido de todas as igrejas. Relembrando que as 7 igrejas da Ásia, o número 7, representa a perfeição, o número de Deus. Não quer dizer as 7 igrejas da Ásia, mas numa totalidade. Havia muitas igrejas, tá bom? Então eu vou fazer um resumo, vou passar por elas. Possivelmente eu trabalhei em 4 igrejas hoje, e no próximo domingo, ou no domingo a qual a gente voltar com a série, eu trabalharei as 3 igrejas, tá bom? Amém?
Eu vou ler aqui com os irmãos. Escreve Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu achaste mentiroso, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmina escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalhei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Eu vou ler somente até aqui. Eu não vou conseguir falar das 4 igrejas, mas eu vou falar somente dessas 3. Amém? Depois, no próximo culto, se Deus permitir, a gente fala nos demais, tá bom? A igreja pode sentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, João, ele recebeu uma revelação da parte do Senhor, e conforme nós vemos trabalhando o livro do Apocalipse, foi para encorajar a igreja
na época a qual eles estavam sofrendo muito perseguição, martírio, perversidade. Era uma época muito difícil. Então João recebeu essa carta e o Senhor Jesus, na visão, melhor dizendo, na visão a qual João teve do Senhor glorificado, ele pediu para que João escrevesse tudo o que o Senhor tinha dito a ele, e pediu para enviar para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Bom, João estava preso na ilha de Pátimo, mas o Senhor se revelou a ele. E o que me deixa mais impressionado é que antes de Deus manifestar seu juízo ao mundo, Jesus manifestou a sua igreja. Ou seja, antes de ele enviar a sentença, ele primeiro olhou para a sua igreja, que estava sofrendo naquela época, e percebeu que precisava trazer uma mensagem de renovação, de encorajamento. E é isso que Cristo faz. Por isso, Jesus mostrou o seu julgamento às 7 igrejas. Porque aqui, além do encorajamento, do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai ver Cristo diagnosticar o termômetro de cada igreja. Por isso que não pode, irmão, ser cada igreja representar um período, porque toda a igreja ali da Ásia representa todos os períodos. Porque se a gente pegar assim como as pessoas ensinam, 2 igrejas não tinha problema. Agora me diz, nesse tempo presente ou tempo passado, qual foi a época que a igreja não sofreu apostasia? Qual foi a época que a igreja não sofreu imoralidade? Qual foi a época que a igreja não sofreu trabalhos onde pessoas se infiltravam dentro da igreja para distorcer o evangelho genuíno, puro de Jesus Cristo? Todo o tempo foi assim. Por isso que, ao meu ver, a igreja, as 7 igrejas da Ásia, representa toda a igreja de todas as eras, de todas as épocas. Ou seja, até nos dias de hoje, nós vamos se deparar com situações que estão acontecendo na igreja, no meio da igreja. Porém, no meio da igreja, nós temos as pessoas que sofrem pela causa de Cristo, como a igreja, se não me falha a memória, de Esmirna, como a igreja de Filadélfia. E também nós vamos ter dentro da igreja as 4 igrejas que recebem de Cristo repreensão e também reconhecimento de algo que eles estavam fazendo. Uma igreja só recebe repreensão, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja que não tinha nada que Deus aprovasse. Mesmo Deus tratando com essa igreja, Deus chama a igreja a deixar, a examinar a sua vida, a olhar para dentro de si e deixar a prática e voltar ao primeiro amor. Mesmo Jesus tendo os diagnósticos de pessoas que estavam vazias de Deus, que deixaram o primeiro amor, que estavam seguindo doutrinas dos nicolaítas, ou doutrina de Jezabel, a prostituta, ou doutrinas de Balaão. Mesmo assim, Jesus está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja. Nesse exato momento, ao meu ver, Jesus está chamando ao arrependimento. Aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Ele olhou para essas igrejas, ele olha para nós, ele olha no modo individual, como igreja, e no modo coletivo como igreja. Mas ele está olhando em 2 aspectos, mesmo no individual, mesmo no modo coletivo. Ele está dizendo: a quem vencer, a quem vencer, a quem vencer. Ele está
dizendo: eu sei as tuas obras, eu vejo as tuas obras, eu conheço as suas obras, nada passa por mim. É por isso que eu digo que hoje, até o mundo lá fora, hoje nós que estamos aqui, vive debaixo da misericórdia de Deus. Veja bem o que diz 1 Pedro capítulo 4, verso 17: pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui. Aponta para mim, neste mundo, um bispo, um pastor, um obreiro, um crente perfeito aqui nessa terra. Mas eu lhe aponto que a palavra de Deus, ela é pura, ela é sagrada, ela é perfeita, e ela nos confronta para que eu e você possa se achegar na balança e no prumo de Deus. Todos nós precisamos estar atentos e precisamos rever algumas coisas. Não há um dia sequer que eu e você não peque. Não há um dia sequer, se eu disser de João que eu não tenho pecado, eu já estou pecando por estar mentindo. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Eu sei que nós queremos fazer o bem, eu sei que nós queremos ser igual a Cristo, mas infelizmente, enquanto estivermos nesse corpo corrompido, nesse corpo caído, vamos tropeçar, vamos cair, porque nós ainda estamos nesse corpo mortal. Por isso que nós somos chamados de justificado nele. Romanos capítulo 1 diz que pela fé nós somos justificados em Cristo. Só que como cristão nós temos deveres, e é por isso que Jesus, antes, irmão, igreja, pelo amor de Deus, esse começo aqui que estamos tratando, antes de Jesus derramar o seu juízo, Ele está preparando a sua igreja. Você lembra da Covid? Ou de outras pandemias? Jesus sempre preparou a sua igreja. Não pode alguém dizer: não, eu não sabia disso. Lógico que você sabia, ou talvez você não sabia, porque você não está intimidado com a palavra. Mas Jesus sempre preparou o que ia acontecer, que nos últimos dias, diz Deus, que nos últimos dias sobreviria tempo trabalhoso. Paulo dando a carta para Timóteo. Em Mateus capítulo 24, Jesus diz o que ia acontecer: que se levantaria reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, fome, peste, rumores, tremores. Olha o tanto de coisa. Há quanto tempo atrás? Há 2000 anos atrás. Aí talvez alguém pode se perguntar nessa noite: pastor, já faz muito tempo, desde a minha tataravó, bisavó, minha mãe, 2000 anos que eu ouço falar que Cristo vai voltar. Mas eu preciso fazer uma contagem com você aqui nessa noite. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E como é que eu faço, pastor? Todos os dias nós devemos esperar a volta do Senhor Jesus Cristo, ok? Então essa é a condição. Todos os dias. Pastor, mas precisa se cumprir algumas coisas. Concordo. A apostasia já está no nosso meio. Só que falta duas coisas, ao meu ver: a pregação do Evangelho a toda criatura e a manifestação. Eu não sei se o anticristo está já no nosso meio, mas camuflado, não sei. Mas possa ser que sim, ainda não se manifestou. Mas um dos sinais é que ele precisa se manifestar. Porém, nós se esquecemos de um detalhe: a pregação do Evangelho e o anticristo não me assegura que eu vou viver até isso acontecer. É isso que eu preciso salientar com os irmãos. Você não sabe se você vai viver quando sair daqui. Eu quero que todos vivam, glória a Deus. Mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe quanto tempo você vai viver. E é por isso que eu e você devemos esperar a volta do Senhor todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
7 igrejas. Se há mais igreja na Ásia, é porque essas 7 igrejas falam da plenitude da igreja em todos os lugares, em todas as épocas, desde o seu nascimento até a sua subida. Essas 7 igrejas não são 7 períodos distintos da igreja, como ensina. Em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas esteve presente, e podemos ver sinais delas em cada congregação local. As cartas, todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura. Primeiro, apresentação. Segundo, apreciação. Terceiro, reprovação. E quarto, promessa. 2 igrejas só recebem elogios: Esmina e Filadélfia. 4 igrejas recebem elogios e crítica: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. 1 igreja só recebeu críticas: Laodiceia. Pergunta para nós e responda para você: qual igreja você está inserida nesta noite? Seja qual for a igreja, olhe para mim. Talvez você pode dizer para mim: pastor, eu não pertenço em nenhuma igreja, eu sou um visitante. Vou dizer para você: pastor, igreja, nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. O ímpio está debaixo da misericórdia de Deus. Se ele confessar a Cristo agora e ele deixar tudo o que ele está fazendo, ele é alcançado pela graça, ele é alcançado pelo amor de Deus, ele é alcançado pela misericórdia de Deus. Se você que está como a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, e confessar os seus pecados, você pode participar de um grupo, você pode pertencer a alguma igreja, mas você está balançado. Um dia você é crente, um dia você é do mundo, um dia você canta as músicas da igreja, um dia você canta a música do mundo. Eu preciso te dizer que você também está debaixo da misericórdia. Então, se você confessar, Deus vai alcançar você por causa da sua misericórdia. E se você está como a igreja de Esmina e Filadélfia, aqui não fala de uma pessoa perfeita, mas aqui fala de um comprometimento com a palavra de Deus. Uma pessoa que comete erros sem querer cometer erros, uma pessoa que tropeça nos seus erros sem querer tropeçar. É dessa igreja que Cristo está dizendo: eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar para você entender. É uma igreja que vive para Deus, que anda com Deus, que deseja Deus, que trabalha com Deus, que estuda com Deus, que está no meio dos amigos com Deus, que está no meio da sua família com Deus. Aonde ele está, Deus está lá. A Bíblia diz que Enoque, oh glória a Deus, glória a Deus, Enoque, olha, poucas coisas de Enoque. Gênesis, quando fala da genealogia, a Bíblia diz assim, que Enoque andava com Deus, e Deus levou para si. Bendito seja Deus. Glória a Deus. É respirar a Deus, é respirar a Deus, é transpirar a Deus. E a igreja de Laodiceia, tem gente que está nessa condição, ele cultua, mas não tem nada de crente, nada. Ele participa de departamento, mas está longe de Deus. É sofisticada, tem todo o ornamento, se veste como crente, coloca terno de crente, saia de crente, faz um monte de ritual, mas está vazia. E te provo, essa igreja não tinha Jesus. Talvez você esteja nessa condição. Mesmo assim, Jesus está dizendo: olha, se arrependa e deixa, e volte a praticar as antigas obras. Louvado seja Deus, glória a Deus. Essas igrejas ensinam-nos várias lições. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, verso 1.
e ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste às provas os que dizem ser apóstolo, e não são, e tu achaste mentiroso, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso daqui é um dos sintomas, principalmente nessa última era, que tem surgido na vida de muitos crentes. Se eu não falar, a grande porcentagem de pessoas que infelizmente deixaram o primeiro amor. Ele até se compromete, ele faz tudo certinho, mas o amor se acabou. E o que é que Jesus está dizendo para nós? Bendito seja Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Jesus está enviando a carta, é Jesus, não é João, o autor da carta, mas João envia a carta que Cristo escreveu por intermédio dele, porque Cristo conhece a sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode enganar o teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos, os irmãos, o pastor, a igreja, mas a Cristo, que tem olhos como chama de fogo, nós não engana. E é por isso que ele está dizendo para nós nessa noite: te arrependa-te e pratique as primeiras obras. Lembra quando você se converteu a Cristo, como que era? Como é que você era quando você se converteu a Cristo? Você não queria se misturar com coisa que te afastava de Deus. E Jesus está dizendo: pratica as primeiras obras, volta ao início, te arrependa, senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Louvado seja Deus. É o amor que está faltando. É o primeiro amor, é você voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. Cristo é conhecido através da igreja. Antes de ver Cristo, João viu os 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra, e só depois viu o Cristo glorificado na igreja. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ninguém verá Cristo da glória fora da igreja. Ah não, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso estar afiliado a uma igreja, eu não preciso congregar numa igreja, eu consigo ser crente sozinho. Não, a Bíblia diz que nós devemos congregar uns aos outros. Você precisa participar com os irmãos. Olha o que a Bíblia diz, que nós devemos ceiar. Como é que você vai ceiar no corpo, se a Bíblia chama nós de corpo? Como que pode uma mão andar sozinho? Não dá, a mão não anda, nem o pé sozinho anda. Se a cabeça não estiver funcionando, nenhum corpo inteiro anda. Então, sozinho não dá, porque Cristo é a cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo. Só temos vida se estivermos ligados no corpo. Então nós somos membros. E uma coisa que precisa ser quebrada aqui: não, eu posso ser crente em casa, pelo YouTube. Não pode. Você precisa estar congregando com os irmãos. Olha o que diz o livro de Atos Apóstolos. Eles se reuniam nas orações, no partir do pão, na comunhão, reunido todos os dias na congregação. Ou seja, só temos vida se estivermos ligados na videira que é Cristo. Olha o que diz João capítulo 15, verso 1: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, e vós é o ramos. Todo aquele
que está em mim dá fruto. Então você precisa estar ligado, porque Cristo está no meio da sua igreja. Então ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém pode ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Noiva, casa, igreja. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não a igreja. Isso é impossível. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Ela ocupa o centro da sua atenção. Por quê? Se Cristo não estiver na igreja, essa igreja não anda para frente. É Cristo que dá todos os resultados. É Cristo que dá as energias para a igreja. É Cristo, é o Senhor. Sabe, você não precisa de energia para ligar a sua luz. Olha o tanto de eletrodoméstico que você tem: geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, você tem televisão, celular, você tem uma série de coisas que você precisa da energia. Não tem como usar sem energia. Mesmo assim, a igreja não tem como ser igreja sem Cristo. Então você precisa pertencer a uma igreja. Se você ainda não pertence a uma igreja, você está correndo um grande risco. Então se alinhe a uma igreja nesta noite. Louvado seja Deus. Cristo está no meio da sua igreja. Não só está, mas em ação, como remédio para os males da igreja. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 8, porque eu li o 1. O anjo da igreja que está, igreja em Esmina, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha o verso 2. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha o verso 18. E ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia. É para a igreja. É para a igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia a Deus. Amados, essas são as bênçãos do Senhor para a sua igreja. Nós somos fortalecidos através da igreja. Eu olho para o meu irmão Everson, eu olho para os meus irmãos, e a gente se consola uns aos outros. Nós se fortalecemos juntos. Tem dia que um irmão está mais fraco do que você. Aí o que você faz? Estamos juntos, a tua luta é minha luta. Isso é ser igreja. Glória a Deus. Então Cristo está no meio da sua igreja. Cristo não apenas está no meio da igreja, mas Ele está andando em ação investigatória no meio da igreja. Ele sonda a igreja, pois seus olhos são como chama de fogo. A igreja tem um dono. Há muitos males
males, e eu e você sabemos que atacam a igreja: esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção e apatia. Mas Cristo se apresenta para cada igreja como um remédio para o seu mal. Cristo é o antídoto que eu e você precisamos, igreja. Cristo é o antídoto que o mundo precisa. É Cristo que pode curar esta nação caída, essa nação corrupta. Não é a ONU ou não é o supercandidato. Somente Cristo pode todas as coisas. Aleluia. Para a igreja de Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como seu pastor superior. Ele está dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo. Para a igreja de Esmirna, ele está dizendo: o que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Jesus que venceu a morte é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição e a morte. Deixa eu dizer uma coisa para nós, eu vou parar aqui. Como a igreja de Esmirna, nenhum homem é salvo por si. Nenhum homem é salvo por si. Nesse exato momento agora, se entrar alguém aqui e apontar um monte de arma, não é mérito meu, é Cristo que dá força para eu não negar o nome dele. Entenda isso. Não é pela minha força, não é pelo meu intelecto, não é por aquilo que eu tenho, não, é Cristo que dá força. E eu provo a você que esses homens receberam essa capacidade de ser colocado como tocha para acender a cidade na época de Roma. Eles morreram cantando, adorando a Deus. Não só nessa época, pastor, tem perseguição que está ocorrendo, não como a tribulação que virá, mas pessoas do outro país estão morrendo nesse exato momento pela causa de Cristo. Eu lhe faço uma pergunta: você quer ir por vontade própria para a Coreia do Norte ou para algum país aonde não pode entrar o evangelho, aonde tem ditador? Você quer ir? Ninguém aqui quer ir. Você tem casa, você tem filho, você tem conforto. Quem faz isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega essa pessoa, aí essa pessoa, se for casada, pega a sua esposa, pega seus filhos, aí vai para esses lugares estudar a cultura muçulmana. Eles estudam a cultura, se infiltram no meio delas e de grão em grão eles pregam. Você conhece Jesus? Todos os dias que eles pregam a Jesus, eles estão correndo risco de vida. Todos os dias. E você acha que essa capacidade é a minha força? Deixa eu falar mais. Você não se conhece, eu não me conheço, e você sabe disso. Você já fez coisas, e quando você percebeu, meu Deus, olha o meu estado, olha a minha condição, olha como eu estou, eu nunca fiz isso. Ou seja, eu não me conheço. Deus diz: por isso que o homem não deve confiar na força do seu braço. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, que confia em si, no seu conhecimento, nos seus estudos, nas suas riquezas, no poder humano. Não devemos confiar em nada que possamos fazer. O ser humano, ele pode ser o cara mais capacitado. Você pode ficar abrilhantemente maravilhado com o conhecimento que ele tem, mas ele sentou para aprender. Você pode ficar hipnotizado. Que cara sábio, que ser humano sábio, que pessoa sábia. Mas ele sentou para aprender. Deus não sentou para aprender. Deus nunca aprendeu. Deus é quem ensina as pessoas. Deus que ensinou os anjos. Deus que ensina todos. Ninguém ensina Deus. É Deus que ensina as pessoas. Ninguém é maior do que Deus. É Deus que é maior do que as pessoas. É Deus Todo-Poderoso que está sentado no seu alto e sublime trono, sendo adorado pelos anjos todos os dias, 24 horas por dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ei, Palamaçônia, aleluia, aleluia. Pastor, como pode
pode haver a glória de Deus se o mal está aqui? Como pode haver a glória de Deus se pessoas estão sendo mortas agora nesse exato momento? Como pode haver a glória de Deus se o nosso país está uma ruína? Toda autoridade é constituída pelo Senhor, não importa o que esteja acontecendo. A última blasfêmia foi o que aconteceu nas Olimpíadas. Fizeram uma ceia lá, né? Vocês viram? Jesus está sendo glorificado. Ele sempre é glorificado. Ele sempre é exaltado. O mundo faz o que quiser. E quando eles fazem uma cena como essa, é porque eles querem de qualquer maneira parar. Mas é aí que Cristo aparece. É aí que Cristo aparece. Em meio à sombra, né? Colocaram aquela sombra. Aí alguém identificou. Não parece a ceia de Cristo? E eles estão blasfemando. Ou seja, por eles, o irmão, olha o que eu vou dizer. Por eles, o evangelho está sendo pregado. Porque as pessoas voltaram a lembrar. Foi a ceia. Foi a ceia. Ninguém paga Cristo. A terra está cheia da glória de Deus. Olha você aqui, a imagem perfeita, a imagem e semelhança do nosso Senhor. Aleluia. Oh glória. Esse é o Pai que eu tenho. Esse é o Deus que vocês usam. Se apaixone por esse Deus. Implore por esse Deus. Proclame, busque esse Deus. Se rasgue por esse Deus. Se rasgue por Ele. Aleluia. Para a igreja de Pérgamo, que estava misturada com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, que exerce o juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Espada de dois gumes, nós aprendemos na aula passada. Espada de dois gumes, evangelho, a primeira parte, e a segunda parte, juízo. Evangelho e juízo. Ele tem os dois, porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e fim. Ele salva e condena. Ele constrói e vai destruir. É Ele que vai lançar as pessoas ao inferno. Aqueles que não negarem as suas paixões, aqueles que blasfemar contra Deus, será lançado por Ele. Não é o diabo que vai lançar as pessoas, é Cristo que vai lançar as pessoas. Então eu digo a você que o Deus que eu sirvo é um Deus que tem poder em tudo, em todos. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. É por isso que João recebeu essa revelação, para encorajar. É o que está acontecendo comigo e com você. Estamos sendo encorajados. Eu estou sendo encorajado. Você está sendo encorajado. Aí você vai para a sua casa à noite e vai pensar: meu Deus, obrigado, Pai, porque eu sei que eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu vou enfrentar as aflições, os obstáculos, os problemas, mas nós já estamos saboreando a vitória. Cristo já ganhou na cruz do Calvário, e a igreja também já ganhou, ou seja, você já ganhou. Então aguenta um pouquinho, aguenta, ou seja, você já está garantido. Jesus já foi preparar lugar, na verdade lá já está pronto, mas Ele vai voltar para buscar quem? A sua igreja, a sua noiva. Quem é casado aqui sabe como é bom cuidar da esposa, como é bom cuidar do esposo. Não toca no que é meu marido, é minha esposa. E os filhos, é meus filhos. Não toca, não mexe, não fere. Já viu mãe virar uma leoa? Já viu? E não só uma leoa, ela vira duas. Um para os filhos e um para o marido. E o marido que vira três. Não mexe com a minha esposa. É assim Cristo. É assim o dono dessa igreja. É assim o dono da sua vida. Oh, glória a Jesus. Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo na imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Para a igreja, me aguenta 5 minutos, já está acabando já. Para a igreja de Sardes, que tinha fama de ser uma igreja viva, reputação de uma igreja cheia de testemunho e vida, mas não realidade, Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja que tinha fama, mas não realidade,
tinha aparência de vida, mas estava morta. Essa era a igreja de Sardes. E a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas fiel. Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz para ela que ela tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aleluia! Glória a Jesus. Ele tem a chave. Ele tem a chave dos reinos. Dos reinos. Toda autoridade está com ele. E tudo foi feito por causa dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele domina. Ele controla. Ele está no poder. Jesus está no poder, aquele que comprou você, aquele que resgatou você da lamação do pecado, aquele que te tirou das drogas, da bebida, da prostituição, aquele que te tirou de alguma religião, seja espiritismo, seja candomblé, seja qual for a seita, seja qual for a religião. Cristo te tirou de lá. Foi Ele que limpou sua mente, o seu coração. Foi Ele que te deu uma nova veste e renovou a aliança com você. Hoje você pertence à igreja, porque Cristo te limpou, te comprou, te lavou por intermédio do sangue dele. Aleluia! Louvado seja Deus! Feche os teus olhos e vamos ficar de pé. Oh, glória a Deus! Como é que está o seu nível espiritual agora, depois dessa palavra? Não é só hoje. Igreja, veja bem, para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem hoje esse fervor, esse ânimo, essa palavra, não é só para hoje. Porque a partir do momento que você sair daqui, ou se você estiver aqui, o adversário está tramando. E quem são os adversários? A minha carne está tramando para me derrubar, o mundo para me hipnotizar, e o diabo e os seus adeptos que está tentando tragar a minha vida. Não acaba por aqui. E o que você tem que fazer? Conserta a casa. Aleluia. Convida Jesus. Glória a Deus. Essa igreja de Laodiceia tinha tudo: banda, instrumentos, obreiros, ornamentos. Mas Jesus estava batendo na porta. Não estou aí. Não estou aí. Não estou aí. Não estou aí. Está cantando, mas não estou aí. Por quê? Dentro da igreja eu sou uma coisa. Dentro da igreja eu mostro ser uma coisa, mas quando eu estou só, eu sou totalmente outra coisa. E Jesus está dizendo: aqui você canta, mas lá fora você não canta. Só que a intenção de Cristo é mostrar o seu erro, é mostrar o meu erro, é mostrar a minha falta, é mostrar a sua falta. E agora vamos tratar. Vamos tratar? Vamos tratar? Vamos tratar? Jesus está tratando comigo e com você. Jesus disse para a mulher samaritana: chama teu marido e vem. Oh, glória a Deus. Chama o teu marido e vem. Jesus sabia que aquela mulher não tinha marido, e o que ela possuía não era dela, era amante. Mas Jesus falou assim: chama o teu marido e vem. Aí quando ela diz: não tenho marido, ela não revelou o que ela tinha, mas Jesus sabia o que ela tinha. Jesus disse: disseste bem, tu tivesse 5 maridos, e o que tu tem agora não é seu. Tratou com a alma, curou a alma. Uma alma foi curada, uma alma foi tratada, e uma alma trouxe Samaria aos pés de Jesus. Uma alma trouxe Samaria aos pés de Jesus. Amados irmãos, feche os teus olhos. Se você soubesse o que Jesus pode fazer por intermédio da sua vida. Talvez você entrou aqui bagaçado, talvez você entrou aqui sujo, talvez você entrou aqui imoral, talvez você entrou aqui cheio de impureza,
contaminado com as coisas deste mundo. Mas Jesus está dizendo: volte ao primeiro amor, volte a praticar as primeiras obras, volte para mim. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, seja o que você cometeu, eu quero te limpar nesta noite, eu quero te purificar nesta noite, eu quero te santificar nesta noite. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, namana calamaia, egalamana calabassoga de calamaia. Oh, Jesus maravilhoso, que amor é esse? O amor que me constrange, amor ágape, amor imensurável, a tal ponto de olhar para mim, falho, pecador, cheio de mancha, e me purificar com seu sangue, e me tornar como uma lã branca, mais alvo como a neve. Jesus quer tornar você mais alvo como a neve, mais branco como a neve. Então saia daqui nascido de novo, saia daqui regenerado, saia daqui purificado. Aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Oh, glória a Deus. Ei, na maior de raçúria de calamaia, ganhou de la maior de ré, galamada calamaçúria de calamaia. Aleluia. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está te chamando a ter um compromisso com Deus, a renovar a aliança com Deus, a se banhar na água e sair limpo. Vem, filho pródigo, vem, filho pródigo. Eu sei que você se afastou, eu sei que você renunciou, eu sei que você foi dar uma volta lá fora, eu sei. Vem, filho pródigo. Não é como servo, como trabalhador, você ainda continua sendo meu filho. Oh, confessa a Cristo agora aí, fala com Ele, ore a Deus, peça perdão dos seus pecados, se limpa nesta noite. Se tiver que falar, fala tudo para Ele. Ele está aqui para te perdoar. Estamos debaixo da misericórdia, estamos debaixo do seu amor. Fala com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, oh Deus, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesta noite. Oh Jesus, o cuidado, Pai, que o Senhor tem com a sua igreja, que o Senhor tem com o seu povo. O Senhor mostra, Pai, nas suas cartas, até aqueles que estão meio a meio, até aqueles que estão totalmente longe de Ti. O Senhor tem misericórdia. É por isso que não há ninguém como Tu. Porque quem sou eu, Senhor? Quem somos nós? Senão o Senhor. Eu sou um traço de imundiça. Nós desejamos pecar, nós desejamos errar, mas o Senhor vem com o seu imensurável amor. Oh Jesus, e nos sara, e nos ergue, e nos levanta, Senhor. Oh Deus, é isso que as pessoas precisam entender, é isso que o mundo precisa entender, que eles ainda estão debaixo da misericórdia. Pai, toma nas tuas mãos a tua igreja aqui nesta noite, Senhor, porque o Senhor conhece a vida de cada um, o diagnóstico de cada um. Oh Senhor, só o Senhor para fortalecer aquele que está fraco, só o Senhor para animar aquele que está desanimado, só o Senhor para alegrar aquele que está triste, só o Senhor para dar vigor para aqueles que estão cansados. Pai, no nome de Jesus, eu apresento nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Vamos louvar ao Senhor. Minhas forças, eu não consigo.
alguém que quer confessar a Cristo como o único, suficiente Salvador, levante a sua mão que a gente vai orar por você. Com minhas forças não consigo andar, mas os teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não vejo lugar nenhum, Mas se o Senhor está comigo, eu vou. eu quero ir pro Me céu, abraçar do outro lado eu vou chegar. eu quero ir pro céu. Agora nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar. no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar e o hino da vitória nós vamos cantar. Aleluia! Seja fortalecido por essa palavra. Ore a Deus, fala com Deus. Peça para Deus te encher, peça para Deus te renovar. Peça para Ele te visitar como na primeira vez. Aproveita o louvor, se abra para Ele, conversa com Ele. E vai no teu colo, Pega lá, seu baixoga do governo, calamar. me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir. Oh, glória a Deus. Com a força eu chego ali. Com minhas forças não consigo andar, mas os teus passos eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo, eu confio. Se não me abraçar do outro lado eu vou chegar. E o hino da vitória nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar o Aleluia! hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar peça força, peça ânimo, peça renovo, peça força, peça ânimo. da vitória nós vamos cantar. E quando eu chegar no céu, O rosto do meu Deus eu quero ver. e quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar. Todo mundo no céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus Aleluia! Até a mesa da Santa Ceia e lá no céu ele vai. é pra lá que nós vamos, Quando irmão. eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar ao ver as obras que eu fiz. O céu inteiro ele vai me apresentar. Desse lado aqui, tu pode prosseguir. Do lado de lá, você pode dançar. Aqui na minha frente, tu pode passear. O céu é Deus. Aleluia! Pode andar. Lindo, quem eu quero ir pro céu. Lindo céu. Lindo céu, lá. Ei, na calamaçaga da calamaia. Ei, na calamaia. Ei, na maçaga da calamaia. E no coral, todos nós iremos cantar. Calamaçaga da calamaia. Calamaçaga da calamaia. Todos nós iremos cantar. E no coral, todos nós iremos cantar. Do céu. Nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. Glória a Deus. Nós vamos cantar. Oh, glória a Deus. Da vitória nós vamos cantar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.